O que aconteceu com a Mesbla? Hoje vamos analisar a ascensão e queda de um gigante do varejo brasileiro. Durante grande parte do século XX, era praticamente impossível viver nas grandes cidades brasileiras sem cruzar com uma loja da Mesbla. Ela estava nas esquinas mais movimentadas, nos centros comerciais mais importantes e, sobretudo, na memória afetiva de milhões de brasileiros. Para muitos, a Mesbla era mais do que uma loja. Era onde se comprava o primeiro relógio, o rádio da família, o fogão novo, o brinquedo de Natal. Um lugar onde parecia existir tudo. E isso não era apenas impressão. O próprio slogan da empresa dizia tudo. Dê um alfinete até um avião. Mas se a Mesbla parecia eterna, por que desapareceu? O que levou um dos maiores impérios do varejo brasileiro ao colapso total? Vamos então viajar no tempo para entender melhor o que aconteceu. Fundada em 1912 no Rio de Janeiro, a Mesbla nasceu em uma época em que o Brasil começava a se modernizar e a se conectar com o mundo. A empresa foi criada pelos empresários franceses Alphonse Sisley e Jules Blanchard, que inicialmente atuavam na importação e representação de produtos europeus. No começo, a Mesbla não era a grande loja de departamentos que ficaria famosa. Era uma empresa voltada ao comércio internacional, mas que, aos poucos, acompanhou o crescimento das cidades brasileiras e o surgimento de novos hábitos de consumo. O auge. Entre as décadas de 1940 e 1970, a Mesbla viveu seu período de ouro. Suas lojas eram gigantescas, especialmente a famosa unidade do centro do Rio de Janeiro, que se tornou um verdadeiro marco urbano. Entrar naquela loja era uma experiência. Vitrines imponentes, corredores largos, iluminação forte e um fluxo constante de clientes. Trabalhar na Mesbla era motivo de orgulho. Comprar na Mesbla era sinônimo de qualidade e credibilidade. Foi nesse período que o slogan se consolidou. Dê um alfinete até um avião. A frase não era apenas marketing. A empresa realmente chegou a comercializar veículos, máquinas industriais e até participar de negociações ligadas ao setor aeronáutico. A origem do nome. O nome Mesbla vem do francês e é totalmente comercial. Mes, de maison, casa-empresa. Bla, de Blanchard. Assim nasceu a abreviação de Maison Blanchard, simples, elegante e sem mistério. Apesar das lendas que surgiram mais tarde, não há ligação com ocultismo ou espiritismo, apenas com o espírito empreendedor do início do século XX. Após sua fundação em 1912, a Mesbla começou a perceber um novo caminho. A classe média urbana estava crescendo, e o consumo deixava de ser privilégio de poucos. A empresa, então, passou por uma transformação estratégica. De fornecedora técnica, passou a investir pesado no varejo de grande escala, oferecendo produtos para residências, famílias e consumidores comuns. Com o passar das décadas, a Mesbla se transformou em um verdadeiro ícone do varejo nacional. Suas lojas, sempre bem localizadas, viraram ponto de referência nas cidades, especialmente entre os anos 1940 e 1980. Para muita gente, entrar numa Mesbla era mais do que fazer compras. Era um passeio, um ritual, um sinal de modernidade. Ferramentas, eletrodomésticos, móveis, roupas, brinquedos, relógios, perfumes, tudo sob o mesmo teto. Esse movimento foi revolucionário no Brasil. A Mesbla ajudou a popularizar o consumo moderno, oferecendo variedade, crédito e confiança em uma época em que comprar ainda era um ato solene. A Mesbla parecia inabalável. Era grande demais para falhar, ou assim se pensava. A queda de um gigante. A partir dos anos 1980, o varejo brasileiro começou a mudar rapidamente. Novos concorrentes surgiram com modelos mais enxutos, menos burocráticos e mais eficientes. Enquanto isso, a Mesbla mantinha estruturas gigantescas, custos elevados e processos engessados. As grandes lojas, antes símbolo de poder, se tornaram um problema.
aluguel caro, manutenção pesada, excesso de funcionários e baixa flexibilidade. Além disso, a empresa demorou a se adaptar a novos hábitos de consumo, gestão moderna, concorrência agressiva, globalização do varejo. O mercado mudou. A Mesbla ficou parada no tempo. Durante os anos 1990, os problemas financeiros se agravaram. A empresa acumulava dívidas, enfrentava dificuldades de caixa e sofria com decisões administrativas equivocadas. Tentativas de reestruturação foram feitas, mas sempre tarde demais. Enquanto concorrentes investiam em tecnologia, logística e experiência do cliente, a Mesbla lutava apenas para sobreviver. O gigante começou a desmoronar. No final da década de 1990, o inevitável aconteceu. Lojas começaram a fechar. Funcionários foram demitidos. Prédios icônicos ficaram vazios. Sem grandes anúncios ou despedidas oficiais, a Mesbla desapareceu do cotidiano brasileiro. Um nome que parecia eterno virou passado. Agora me diga você já trabalhou ou comprou na Mesbla?